Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, estudaremos instrumentos de medida de comprimento. Esse conteúdo está na página 38 da apostila de geometria. Vamos lá? São muitos os objetos que utilizamos para medir. Então, nós temos a fita métrica, a trena, a régua. Cada um pode ser usado num setor diferente, no ambiente escolar, na construção, numa confecção, mas todos são objetos que servem para medir comprimento, certo? E eles são muito importantes. E todos eles têm o mesmo padrão de medição, que são as medidas de comprimento. Mas você sabe como transformar medidas? O que seria o transformar medidas aqui? Nós transformarmos uma unidade de medida menor para uma maior ou uma maior para uma menor. Para isso, no caso aqui, se a gente quiser transformar uma unidade de medida menor para uma maior, a gente tem que fazer uma divisão. No caso aqui do primeiro exemplo, eu quero transformar 1 centímetro para metros. Quanto isso equivale a metros? Como que eu vou fazer? Primeira coisa, eu tenho que lembrar que 1 metro tem 100 centímetros. Então, essa proporção aqui é como se fosse 1 centímetro sobre 100. Por isso que foi feita a fração. Quando eu tenho uma fração, eu já expliquei para vocês que é a mesma coisa de eu ter uma divisão. Então, esse 1 aqui, ele está dividindo 100. Então, é isso que precisa ser feito. Quando eu quero achar a proporção de uma unidade de medida menor para uma maior, eu divido o numerador pelo denominador. O 1, que era esse 1 aqui, por 100. Mas aí vocês vão virar para mim e falar assim, professora, não dá para dividir 1 por 100. Aí a gente vai usar o quê? Os números decimais. Então, 1 realmente não dá para dividir por 100. Eu coloco 0 e coloco a vírgula. Aí eu coloco, o que eu faço aqui? Acrescento 1, 0, porque eu vou trabalhar com números decimais, números quebrados. 10 dá para dividir por 100? Não, também não dá. Eu coloco mais um 0 aqui porque não dá. E coloco mais um 0 aqui. Agora, 100 dá para dividir por 100? 100 dá para dividir por 100, que dá quanto? Dá 1. 1 vezes 100, 100. 100 menos 100 vai ser igual a 0. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que 1 centímetro é igual a 0,01 metros, fazendo o quê? Fazendo essa conta. Viram? A mesma coisa se dá com, se eu quiser saber a questão de 1 metro em relação ao quilômetro. Eu vou pegar o 1 e vou dividir por 1000 aí no caso, certo? E aí vou fazer a mesma continha, olha aqui embaixo, olha, 1 metro em relação ao quilômetro. Eu faço 1 sobre 1000. Faço a divisão disso e chego ao resultado, tá? Então, ou seja, toda vez que eu quiser transformar uma unidade de medida menor em uma unidade de medida maior, eu faço a divisão do valor total da minha unidade de medida. Ou seja, no caso 1 sobre 100, porque 100 centímetros é 1 metro. No caso aqui, 1 sobre 1000, porque 1000 metros equivalem a 1 quilômetro. Espero que vocês tenham entendido e que consigam realizar os exercícios da próxima página. Até mais, pessoal!